Você já ouviu falar de um versículo da Bíblia que diz assim: diante de Deus até a tristeza salta de alegria? Eu mesmo, nessa minha trajetória no Evangelho, que se iniciou no ano de 1992, já ouvi muitos louvores, já vi muitos pregadores falarem a respeito desse versículo, já vi também muitas escolas dominicais em que esse versículo ele é citado. Inclusive até no período em que estive no seminário, esse versículo ele foi citado. Será que realmente ele existe? E se existe, será que realmente ele atribui ao Senhor essa característica, diante dele até a tristeza salta de alegria? Meu amado irmão, minha amada irmã que me assiste nesse momento, antes de mais nada eu tenho que dizer a você que para que nós possamos interpretar a Bíblia, nós precisamos lê-la em primeiro lugar com muito cuidado, observando sempre o seu contexto, o contexto imediato e o contexto também histórico, sem falar do contexto literário. Nós temos que ler a Bíblia observando os versículos anteriores e os versículos posteriores, para que nós possamos entender bem o que a palavra de Deus diz. Assim como quando nós pegamos uma carta ou um e-mail, nós não podemos ler apenas uma frase desta carta e achar que nós entendemos a carta inteira. Para que nós possamos entendê-la, nós temos que lê-la inteira. Assim também é com a Bíblia, a palavra de Deus. Para que nós possamos entender a palavra de Deus, nós precisamos observar o seu contexto. E eu quero dizer para você que esse versículo que eu citei no início, ele existe. Jó, capítulo 41, versículo 22. Acompanhe comigo a palavra de Deus. A minha versão aqui é a versão corrigida fiel. A palavra de Deus diz assim: no seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Acredito que no passado, muitos servos de Deus viram esse versículo e entenderam que ele falava a respeito de Deus, porque de fato, diante de Deus há muita alegria. E eu acredito que fizeram uma certa confusão com esse versículo e o Salmo de número 46, o Salmo de número 16, versículo 11, que diz exatamente assim: que na presença de Deus há fartura de alegria e na sua destra delícias perpetuamente. Então eu acredito que, fazendo uma certa confusão no Salmo 16, 11, com esse texto, acharam que esse texto realmente se referia ao Senhor. Mas se nós observarmos o contexto imediato desta palavra, nós vamos ver que ela não se refere ao Senhor, mas antes ela se refere à criação de Deus, especificamente a uma criação de Deus. Vamos ao versículo primeiro. Jó capítulo 41, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: poderás tirar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda. O Leviatã aqui nas Bíblias mais recentes é traduzido como crocodilo. E o resto do contexto, o resto dos versículos é justamente uma poesia exaltando esta criação de Deus, chamado de crocodilo. E quando nós chegamos ao versículo 22, aqui é dito que diante do crocodilo até a tristeza salta de alegria. Então, para que nós possamos interpretar a palavra de Deus, nós temos que lê-la com muito cuidado, com muito carinho e observando sempre o seu contexto. Então, meu amado irmão, isso não se trata de uma heresia quando alguém diz que diante de Deus até a tristeza salta de alegria, porque de fato na presença de Deus há muita alegria, como nós citamos aqui no Salmo 16, 11. Também Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força, portanto há uma alegria que emana de Deus. Então dizer que até a tristeza salta de alegria diante de Deus, isso não é uma heresia, mas é uma citação errada. E as pessoas podem escutar quando nós falamos o versículo dessa forma e entender realmente que o versículo está se referindo a Deus, mas não se está aqui se referindo a Deus como eu acabei de falar, está se referindo ao crocodilo, a uma criação de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, fica na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e que nós possamos nos alimentar da palavra a cada dia.